Boa noite, meninas, sejam muito bem-vindas. Hoje vai ser uma live onde eu vou contar um pouco da minha história, uma história muito importante, pessoal e especial para mim. Como eu engravidei aos 40 anos depois de uma cirurgia de miomas. Vou esperar vocês entrarem e aí a gente vai conversando. Boa noite. Tô vendo várias pessoas conhecidas aqui. Bom, muita gente disse que participaria. Vamos ver se vai estar todo mundo aqui. Sejam muito bem-vindas. Nossa, queria aproveitar e mais uma vez agradecer a vocês por todo o carinho que eu recebi, né? No sábado, quando eu postei aqui que eu tinha engravidado. Nossa, quantas mensagens de carinho eu recebi nos comentários, no direct, o WhatsApp das minhas pacientes. Muito, muito, muito obrigada. Eu tô realmente muito feliz e por isso que eu decidi, né, compartilhar com vocês um pouquinho da minha história, porque eu sei que muitas de vocês que estão aqui sofrem, né, com miomas, têm o desejo de ser mãe, já ouviram que deveriam fazer cirurgia e perder o útero, ou seja, tem o sonho de ser mãe negado, né? Então eu queria conversar com vocês um pouco da minha história, porque de fato eu recebi mensagens, né, de outras mulheres dizendo que a minha história ajuda elas a não desistirem do sonho de serem mães. Eu confesso para vocês que a minha história, minha jornada, é óbvio que eu não vou tirar o meu mérito, porque eu fiz muito por onde, mas eu sei que nem sempre, né, depende só da gente. Mas eu vou contar pra vocês tudo que eu fiz pré-gestação, justamente para ajudá-las, né, nesse momento, tá? Óbvio que eu sei que muitas pessoas desejam engravidar e não têm mioma. Então, para essas pessoas, melhor ainda, né? Vocês têm menos uma questão impeditiva. Então, se você deseja engravidar, se você tem mioma, se você tem endometriose, se você tem SOP, entenda que você não tem uma sentença de que você não vai engravidar. Às vezes a gente passa por um caminho mais difícil, a gente precisa de um esforço maior, mas a vitória chega, né? Então é isso, meninas. Eu queria dizer para vocês que eu vou deixar a live gravada. Eu também recebi várias mensagens aqui, né? Ou de que pessoas que moram fora do país e que não têm como aguardar o horário, ou que vão estar trabalhando e não vão conseguir assistir. Então, sim, eu vou deixar a live gravada para que vocês possam ter acesso depois à minha história e o que eu fiz para ajudar vocês também a terem um caminho do que vocês podem fazer. É claro que cada pessoa, né, é única, individual, mas de uma forma geral a gente tem muito que fazer para conquistar os nossos sonhos, né? E a gestação é um sonho para muitas mulheres e ela se torna realidade quando Deus permite em primeiro lugar e quando a gente também faz a nossa parte, tá bom? Bom, então muitos achavam que eu não conseguiria engravidar. Eu ouvia isso desde que eu tinha aproximadamente uns 31, 32 anos, que eu não conseguiria engravidar por conta dos miomas. Bom, vamos lá. No final também, meninas, eu vou abrir aqui para tirar dúvida de vocês. Então, se vocês tiverem dúvida, deixa na caixinha, no balãozinho, e no final a gente conversa para eu tirar dúvidas para ajudar vocês, tá bom? Bom, então eu vou contar um pouquinho, né? Eu até anotei, assim, a ordem que eu faria justamente para não esquecer de nada. Então, assim, se tiver alguém, é óbvio que a live vai ficar gravada, então pode ser que chegue até pessoas que não me conhecem, né? Meu nome é Thaís, eu sou nutricionista especializada em mulheres com mioma. Eu trabalho também eu tenho pós-graduação em nutrição na obstetrícia, então eu trabalho com mulheres, com saúde da mulher,
com gestantes, com tentantes, seja mulheres que estão tentando engravidar naturalmente ou mulheres que querem engravidar, né, que vão passar por processos de FIV, de fertilização in vitro e que precisam também de um preparo. E claro, trabalho com mulheres com mioma. E muitas mulheres com mioma desejam engravidar. Então, acaba que fica um combo completo. E aí eu ouvia, né, que eu não engravidaria. Por quê? Porque eu já tinha feito uma miomectomia, eu precisei passar por uma miomectomia e porque isso me deixaria em risco, eu iria perder o útero, enfim. E aí, como é que foi? Com 26 anos, vou falar bem rapidinho disso, tá? Porque eu sei que algumas já ouviram. Com 26 anos, eu descobri que eu tinha miomas. Na época, na verdade, meninas, eu nunca usei anticoncepcional. Nunca, tá? Nunca na vida eu não quis, era uma opção minha, eu não queria usar hormônio. E aí, eu só fui acompanhando até que chegou um belo dia que eu comecei a ter sintomas. Comecei a sentir um volumezinho, comecei a sangrar muito, menstruava 11 dias, 12 dias, e com isso fiquei muito anêmica. À madrugada eu tinha que acordar, botar o relógio para despertar, o celular para poder acordar, para trocar o absorvente para não sujar, e esse absorvente era uma fralda. Bom, então minha vida começou a virar um caos. E aí eu já estudava nutrição, mas eu não fazia ideia, não estudava diretamente relacionado à alimentação anti-inflamatória, né? Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, passei a ouvir depois que eu comecei a pesquisar. E aí eu comecei a ir em médicos, falei, poxa, eu vou ter que operar, não vai adiantar. Não, estou num estágio que não adianta mais eu começar a querer cuidar da alimentação agora. Óbvio que eu me alimentava saudável, mas não era direcionado para essa questão uterina. Então eu decidi que eu preferiria operar do que esperar 1, 2, 3 anos para ver se resolveria, né? Porque dependendo do estágio, a nutrição, ela não vai te impedir a cirurgia. E aí eu fui em vários médicos que falavam pra mim, olha, como você quer ser mãe, se você operar, você pode perder seu útero. Mas em contrapartida, com o útero do jeito que estava em 1.100 e poucos centímetros cúbicos, e um útero de tamanho normal é entre 50, 60 até 100, e o meu estava em 1.100 e poucos centímetros cúbicos. Então você vai perder seu útero. Então, realmente, não tem como você engravidar. Aí falaram pra mim de adoção, enfim, de N coisas que eu não vou entrar nesse detalhe aqui. Só que eu não resolvi aceitar. E aí a minha psicóloga me indicou o médico que eu operei, me indicou, olha, vai no Dr. Michel Zelaquete, eu já tenho pacientes que operaram com ele é muito bom, ele trabalha prevenindo úteros, ele trabalha preservando úteros, então não desiste não, se você quer ser mãe um dia, vai nele. E aí eu fui nele, isso foi na pandemia, e aí ele me disse que eu conseguiria operar, que ele me operaria e ainda assim preservaria meu útero. Então foi assim, um alívio. Só que aí a gente conversando, ele me disse o seguinte, olha, sua cirurgia, para eu garantir um resultado melhor, vai ter que ser a miomectomia. Aquela cirurgia, né, que é o cortezinho da cesárea. Eu fiquei desesperada, falei, meu Deus, eu vim aqui achando que ia fazer uma cirurgia minimamente invasiva, que seria robótica, enfim, não foi nada. Ele falou, mas assim eu garanto que você, né, vai ter um útero mais preservado. E aí, assim, eu operei, fiz a miomectomia. E na época, eu com meu marido, a gente já tinha conversado que por questões particulares, por organização nossa de vida, por alguns projetos que viriam a acontecer no futuro que a gente já sabia, eu não iria engravidar, eu não iria tentar engravidar antes de 2024. E em 2024, que foi esse ano, foi quando eu fiz 40 anos. Então, por isso, o que eu fiz para eu ter uma consciência um pouco mais tranquila? Eu congelei óvulos, tá? Então, antes de eu fazer a cirurgia de mioma, eu congelei meus óvulos para eu ter uma liberdade maior com relação ao tempo. A gente sabe que é muito triste essa questão, né, que persegue a gente após os 35, que reduz a qualidade dos folículos, que após os 35 anos a fertilidade realmente tem uma queda. Então, para garantir, eu fiz o congelamento dos óvulos, mas dentro de mim eu sabia assim, eu pensava, eu vou fazer tudo para eu engravidar de forma natural. Não menosprezo de forma alguma a fertilização in vitro, mas um gasto financeiro enorme, porque para congelar óvulos já foi, e também um desgaste psicológico muito grande, né? Então eu pensei, quero
evitar isso. É óbvio que estaria ali dentre as minhas possibilidades, mas, claro, engravidando natural seria tudo mais fácil e mais econômico. E aí, meninas, depois que eu operei, o que eu decidi? Eu decidi que eu mudaria, sim, algumas coisas na minha vida. Eu fiz alguns combinados comigo, isso foi em 2021, tá? Então, assim, eu já tinha uma programação com meu marido que a gente só se só tentaria engravidar em 2024, então eu já sabia. A programação da fertilidade, né, da gravidez é muito importante. Até para aquelas que não têm um parceiro ainda, né, ou uma parceira, é importante você já pensar no que você vai fazer, né? Isso é muito importante, principalmente quando você já tem próxima aí aos 35 anos. Então a gente já sabia disso, desse ponto, de que seria em 2024. Isso aí já foi muito bem definido. Eu já tinha congelado meus óvulos para ter uma tranquilidade, mas comecei a me cuidar, tá? Então, assim, nessa época que eu comecei a me cuidar, não fazia nada de absurdo, mas eu comecei a criar estratégias anti-inflamatórias, comecei a estudar muito sobre nutrição e mioma, porque eu pensei, já que eu operei, eu sei que eu posso voltar a ter miomas, então eu não quero mais ter esses miomas. Então eu criei a nutrição contra mioma aí pra me ajudar. E com isso eu passei a ajudar infinitas mulheres, graças a Deus. Então foi assim que eu criei o método da nutrição contra mioma, que eu pensei, eu operei, mas eu quero evitar operar novamente ou ter novos miomas. E graças a Deus, os anos foram passando e eu nunca mais tive um mioma, tá? Eu me cuidei, né? Fiz de tudo. E aí, o que eu comecei a fazer, tá? Desde então da cirurgia, que foi em 2021, eu passei a fazer uma dieta anti-inflamatória, baseado no método que eu criei, tá? Eu passei a fazer atividade física com muito mais frequência. Desde 2018 eu já fazia atividade física de uma forma mais regular. Então eu coloquei como uma obrigação mesmo na pandemia. Eu e meu marido, a gente comprou vários, tipo, mini bands, elásticos, e a gente fazia em casa. E depois, quando as academias já estavam abertas, eu voltei pra academia e eu levo isso a sério. Eu não sou aquela que gosto, eu não sou marombeira, eu não vou pra academia feliz. Eu fico feliz com o resultado que a atividade física me traz. Então eu comecei a levar a sério. Preguiça não definia. Às vezes a gente não fica com preguiça de acordar para trabalhar, mas a gente não acorda porque tem um trabalho. Com a academia eu passei a levar assim, meninas, desse mesmo jeito, levando a sério mesmo. Eu pelo menos ia no mínimo 4 vezes na semana. E aí eu ia de 4 a 6 vezes, meu mínimo eram 4. É claro que cada uma tem um limite, então se você não faz nada, começa com 2, 3 vezes na semana. E aí você vai com o tempo progredindo, tá? E aí então eu passei a fazer atividade física e comecei a suplementar alguns nutrientes que eu não usava. Então eu comecei a usar lá na pandemia, tá? Em 2021. Comecei a usar o ômega 3. Eu já estava usando um complexo para anemia, porque eu tinha ficado muito anêmica, lembra que eu comentei por conta do mioma? E depois da cirurgia, eu demorei 9 meses ainda para recuperar esse meu estado, tá? Óbvio que depois da cirurgia, graças a Deus, eu parei de sangrar muito, mas eu ainda estava muito anêmica, então eu fiz um multivitamínico manipulado, onde tinha vitaminas do complexo B, né? B1, B2, B9, que é o metilfolato, B12, tinha também ferro, vitamina C, tudo isso eu fiz baseado nos meus exames. Aí eu usava o ômega 3 e a vitamina D. Minha vitamina D, ela era mais baixinha. Minha vitamina D ficava ali na faixa de 25. E isso não é bom. Depois que eu comecei a estudar mais a fundo a saúde uterina, eu vi que não era legal, que o interessante era ter uma vitamina D maior, acima de 40, acima de 50. E aí eu passei, então, a suplementar, já que eu não conseguia muito pegar sol. E aí também nunca fui aquela praiana. Nunca gostei de ir pra praia, apesar de amar a praia, olhar a praia, nunca gostei de ir pra praia. E aí eu passei a usar ômega, um complexo manipulado, vitamina D. E mais o que eu usei? Deixa eu ver aqui. E aí eu ia revezando, tá? Conforme necessidade. Tinha épocas que minha vitamina D tava muito boa, aí eu reduzia um pouquinho. Tinha épocas que minha vitamina D tava mais baixa, eu aumentava. Tinha épocas... Aí teve um momento que eu não precisei mais usar o ferro, que minha ferritina aumentou e ficou boa. Então eu parei de usar o suplemento de ferro, usava só vitaminas do complexo B. Aí tinha época que eu parava, não tava assim com uma...
não tinha um protocolo certo. Eu ia usando conforme eu ia avaliando meus exames. E aí, os anos foram passando e eu continuei fazendo isso, tá? Me alimentando saudável, usando suplementos, fazendo atividade física. Já fazia terapia, eu faço terapia desde 2012. Então, eu já fazia terapia, porque eu sou uma pessoa naturalmente estressada, né? Quem me vê assim, parece, né, que eu sou calma, mas eu sou uma pessoa que me estresso fácil, que me irrito, e isso não é legal para quem tem mioma, né? O estresse. Passei a cuidar também do meu sono, né? Tentando controlar o período de sono. Eu sempre falo isso para as minhas pacientes. Não adianta a gente dormir 8 horas se você dorme 1 da manhã e acorda às 9. Isso vai prejudicar o seu ciclo circadiano, vai atrapalhar a sua produção hormonal. O interessante é que você durma no horário que tem que dormir, que é mais cedinho. Eu até falo, até às 11 horas, quando você dorme meia-noite, 1 hora, vai reduzindo. O ideal é que você deite aí 9, 10 horas da noite. Eu sei que é muito difícil para algumas, mas muitas também dormem mais tarde porque ficam mexendo no celular, porque tem o hábito de dormir muito tarde. E tenham na mente que dormir tarde atrapalha a fertilidade, isso é ponto. E inclusive tem estudos que mostram que quem dorme depois das 11 horas da noite tem mais riscos de cólica e sangramento. Então, passei a cuidar mais disso também, né? E aí, os anos foram passando. E aí, eu vou contar pra vocês a parte mais importante agora. Quando foi em dezembro de 2023, que foi quando eu sabia que, né, eu e meu marido tínhamos decidido que era 2024. E depois, a gente decidiu que seria em abril de 2024 que a gente iria começar a engravidar. A tentar, né? E aí, em dezembro, eu fui na minha obstetra, que é a doutora Marcele Pereira, maravilhosa, por sinal. Eu fui nela porque eu queria fazer um exame para saber como é que estava tudo. Eu já tinha feito meu exame anual no início do ano, mas eu queria saber, afinal de contas, né? Eu ia começar a tentar, então eu queria saber como é que estava tudo, como é que estava lá meu útero, enfim. Tava tudo bem, graças a Deus, sem miomas, continuava, porque quem tem mioma sabe o nervoso que dá todas as vezes que a gente vai fazer exame, né? Dá aquela sensação assim, ai meu Deus, será que cresceu algum mioma? Será que nasceu algum mioma novo? Então, a gente sempre tem esse medo. E aí, eu fui nela. E aí, na época, tá? Isso é muito individual e eu tô abrindo pra vocês. Mas isso também, só o médico passa. Nos exames que eu fiz, tava tudo bem, com exceção da minha progesterona. Minha progesterona tava um pouquinho mais baixo do que o normal. E aí, ela me passou uma progesterona pra eu usar. Então, foi a única coisa de medicamento que eu usei. Ela me passou a progesterona pra eu começar a usar, pra ajustar. E no mês seguinte, a minha menstruação já não vinha mais com borra. Coisas que estava vindo. Minha menstruação estava vindo com 2, 3, 4 dias de borra. E eu sabia que isso não era normal, que era deficiência de progesterona. Mas ela me disse que estava tudo normal, porque depois dos 35 acontece mesmo da progesterona cair. E aí então eu passei a usar, além dos meus suplementos, eu passei a usar a progesterona intravaginal, né? A cápsulazinha na vagina à noite, no período que ela me passou lá. Isso daí o médico de vocês vai orientar vocês. Bom, e aí o que eu fiz, né? Fiz o exame de sangue, comecei a fazer um protocolo pra mim, eu comigo mesma, né? Um protocolo pra fertilidade, pra desinflamação. E aí eu fui usando alguns nutrientes, né? Que eu gosto de passar para as minhas pacientes. É claro que não é igual para todo mundo, vai variar conforme o estilo de cada um. O que eu fui usando? Não usei tudo junto, tá? O que eu fui usando na verdade, antes de eu ir nela, eu já estava usando, por 4 meses eu usei a epigalocatequina galato, o EGCG. E aí depois que eu fui nela, eu passei a usar a progesterona e eu comecei a fazer um ciclo de suplementos para ajudar na fertilidade. E o ômega eu já continuava usando. Qual é a importância do ômega, tá? O ômega, ele induz reações químicas que melhora o endométrio e facilita a gestação. Eu sabendo disso, eu não parava de usar o ômega. E nessa época, né, antes da gestação, era o ômega rico em EPA, tá? Que é uma fração do ômega 3. E aí eu comecei a usar também a N-acetilcisteína, o NAC. A N-acetilcisteína, ela ajuda na capacidade oxidativa do ovário. Então é importante também para a fertilidade. Passei a usar também o ácido alfa-lipoico.
ácido alfa-lipóico, ele é muito importante para mulheres que têm problemas com resistência insulínica. Então, quem tem síndrome de ovário policístico, quem tem glicemia elevada, né, resistência insulínica, pessoas mais obesas, quem tem obesidade, sobrepeso, é muito interessante usar o ácido alfa-lipóico. Ele é um potente antioxidante, mas ele também, ele reduz riscos de trissomias. Trissomias são doenças genéticas, né? Que ninguém quer ter um bebezinho com doenças, com síndromes. E utilizar NAC e ácido alfa-lipóico tem estudos que mostram que reduz riscos, né? Dessas doenças. Então, eu utilizei também. Utilizava para melhora da fertilidade a coenzima Q10, que muitas de vocês devem conhecer. Então, a coenzima Q10, ela é importante para a fertilidade porque ela ajuda na função mitocondrial. O que é a mitocôndria? A mitocôndria são as organelas. A nossa célula, cada célula que a gente tem, ela possui dentro dela estruturas. Cada estrutura tem uma função. A mitocôndria chama-se de organela, né? Meu lado biólogo aqui falando. Dentro da mitocôndria existe essa organela, essa estruturinha, que ela é responsável pela energia celular. E isso ajuda na fertilidade, tá? Tendo um impacto muito positivo na gestação. Então eu comecei a usar a coenzima Q10 e usava numa dosagem nesse momento, de dezembro pra cá, um pouco maior, tá? É interessante que você use dosagens acima de 300 miligramas para ajudar na fertilidade, tá? Então eu comecei a usar a coenzima Q10, o metilfolato. Bom, vamos lá, pediram inclusive para eu falar do metilfolato. O metilfolato, ele é o antigo ácido fólico. O metilfolato é a vitamina, na forma natural, nos alimentos, a gente encontra ela na forma de folato, que é a vitamina B9. O metilfolato é o que a gente compra como suplemento e utiliza. Ah, Thaís, mas eu estou utilizando ácido fólico. O porquê que não é indicado mais utilizar o ácido fólico? Já comentei isso aqui, mas vou falar novamente hoje. O ácido fólico, para ser metabolizado, absorvido pelo nosso organismo, ele precisa ser convertido a metilfolato. Então, quando você usa um suplemento de ácido fólico, ele não vai ser utilizado pelo seu corpo. O seu corpo vai ter que fazer todo um processo para converter o ácido fólico em metilfolato. E muitas pessoas não conseguem fazer essa conversão de ácido fólico em metilfolato devido a um polimorfismo genético que a maioria, que grande parte da população tem. Só que a gente não faz exame genético para saber. E eu também, sinceramente, não sei se eu tenho esse polimorfismo. Mas, por conta disso, né, os pré-natais atuais, né, tanto as nutricionistas quanto os obstetras mais atualizados, não devem indicar o ácido fólico. A forma tem que ser de metilfolato. Thaís, qual a dosagem? A dosagem mínima preconizada, né, é de 400 microgramas, no mínimo 3 meses antes da gestação. No mínimo 3 meses antes, você precisa começar a utilizar o metilfolato, porque ele é importante para a formação do tubo neural, tá? Então, a gestação, né, é importante sim essa programação. E isso eu venho trabalhando muito com as minhas pacientes de acompanhamento, né, de programa, que muitas estão chegando para poder fazer o preparo para gravidez. É muito importante, meninas, porque vai que você tenha sorte de engravidar no primeiro mês que você tentou. Se você começou a usar o metilfolato naquele período, você pode estar colocando em risco a sua gestação. Então, se programem para engravidar, se programem, pensem que tem pessoas que tentam por anos, sim, tem, mas tem pessoas que tentam e engravidam no primeiro, no segundo mês. Então, estar usando o metilfolato no mínimo 3 meses antes é muito importante, tá? E eu sei que muitos profissionais ainda não sabem dessa informação, mas vocês precisam estar abastecidas de informação, porque o que vai acontecer com vocês, quanto mais informação vocês têm, melhor para vocês. Vocês que vão sofrer as consequências. Então, se você vai num profissional, eu entendo que a gente acredita que ir a um médico, você tem que acreditar em tudo que ele fala, afinal de contas, você tá ali, você confia nele. Só que muitos profissionais, eu atendo mulheres do mundo inteiro. E o que eu vejo? Que existem muitos profissionais que estão desatualizados, né? Às vezes eu atendo mulheres lá do interior, de algum cantinho do Brasil, que, nossa, estão
sem nenhum suplemento, às vezes no final da gestação. Então isso é muito importante, vocês também saberem o que é importante do médico pedir pra você. Eu confio muito na minha obstetra, mas eu pesquiso e eu pergunto pra ela, olha, eu vou usar isso? Eu vou fazer tal exame? É importante a gente saber, por quê? Cada profissional tem um protocolo, cada profissional pode ter uma linha e às vezes determinado exame que você considera que seja importante, o profissional não considera. Determinado suplemento que você considera importante, o profissional não considera, mas você leu e às vezes você sabe até um pouco mais daquele suplemento que o profissional. E aí você fala com ele e debate, conversa, né, para ouvir a opinião dele. E às vezes você passa a utilizar porque ele não sabia. Ele achava que estava tudo bem não utilizar. Então é importante, principalmente, meninas, sobre o metilfolato, porque é tão já, entre aspas, banalizado. Se você pesquisa na internet, o que você mais vai ouvir falar é sobre metilfolato. Mas ainda assim, existem profissionais que não indicam o metilfolato. Não faz sentido você entregar um nutriente para o seu corpo que ele vai precisar ter um trabalho para utilizar. Entrega logo o nutriente que ele vai utilizar sem grandes trabalhos. É o caso do metilfolato e do ácido fólico, tá? Então pensem nisso. Quando a gestante não está sendo acompanhada por um nutricionista, conversa com o obstetra. Se estiver sendo acompanhada pelo nutricionista, o nutricionista normalmente vai indicar o metilfolato, mas o obstetra às vezes não, porque ele tem tantas outras funções que a parte nutricional não é tanto a função dele, é mais a função do nutricionista. Então pensem, gestante ou tentante tem que usar metilfolato, e eu usava, tá? Voltando, outro nutriente que eu usei a vitamina E. Por que a vitamina E? A vitamina E é muito importante para a fertilidade, tá? Ela melhora a implantação do embrião, né? Lá na parede do endométrio para poder se fixar, se desenvolver, formar o feto e ficar tudo bonitinho e a gestação correr, tá? A vitamina E, ela modula fatores inflamatórios, então é muito importante para uma tentante usar a vitamina E, tá bom? A vitamina D, claro, né? A vitamina D é muito interessante por N fatores para a saúde uterina. Ela aumenta a taxa de implantação. O que significa isso? Tem estudos que mostram que mulheres que têm vitamina E mais aumentada, elas têm menos risco de aborto. Mulheres que têm vitamina D, vitamina D. Mulheres que têm vitamina D mais reduzida, elas têm mais chances de aborto. Então, uma das primeiras coisas que eu faço no meu acompanhamento, no meu programa, quando eu atendo a mulher que quer engravidar, é solicitar o exame de vitamina D. Por quê? Porque é um exame muito importante quando a gente pensa num preparo para uma gestação. Vitamina D, além de cuidar da saúde, né, uterina para questões de mioma, ela é muito importante para evitar aborto. Ela é muito importante para ajudar a controlar, né, a reduzir riscos para diabetes gestacional. Então, tentante também tem que usar a vitamina D. E eu usava. Usava também complexo B, né? Eu usei o metilfolato, aí eu usava B1, B2, B3, B5, B6. O metilfolato é a B9 e usava a B12. B7 também eu usei. Essas vitaminas do complexo B, como é que elas funcionam? Vamos lá. Muitas pessoas usam a vitamina B9, que é o metilfolato, e a B12, mas não usam as demais vitaminas. Lembrando que, para vocês entenderem melhor, as vitaminas do complexo B, elas funcionam como se fosse uma orquestra, tá? Como assim uma orquestra? Se um instrumento não está funcionando, vai desequilibrar todo o arranjo ali da música. As vitaminas do complexo B, elas são utilizadas em dosagens menores, contudo, são importantes para várias funções celulares, para multiplicação do DNA, das células que estão lá no iniciozinho. Você tem um óvulo, um espermatozoide que se fundem para se multiplicar e transformar no embrião, no feto e no bebê, né? Então, imagina a quantidade, é uma fábrica de fazer células, a quantidade de multiplicações celulares que estão acontecendo ali
nesse início da gestação. E aí, às vezes eu recebo paciente minha gestante que tá com 6, 7, 8 semanas e não tá suplementando nada. Ah, porque a suplementação só precisa vir no segundo trimestre. Não, depois da 12ª, 14ª semana. Antes é só o ácido fólico. Não. A gente precisa estar abastecida de nutrientes desde antes. Porque na hora que você engravidar, seu corpo vai virar ali uma máquina de fazer células, ó. A multiplicação está acontecendo. E esses nutrientes são importantes para a metilação do DNA, para fazer tudo acontecer e evitar ou minimizar os riscos, evitar de dar errado. Então, é muito importante, sim, todas essas vitaminas. Recapitulando, né? O que eu usei, tá? De um modo geral. Ômega 3, epigalocatequina galato, ácido alfa-lipoico, N-acetilcisteína, metilfolato, vitamina E, coenzima Q10, vitamina D e outras vitaminas do complexo B. Foram todas essas vitaminas que sim, eu utilizei. E fiquei utilizando, né, desde dezembro pra cá. E aí, quando foi em março, eu resolvi fazer um novo exame de sangue, porque eu começaria a tentar engravidar em abril. E aí, em março, eu fiz um exame. Até nessa época, quem prescreveu o exame pra mim foi uma amiga minha endocrinologista, a Andressa, que é uma endocrinologista maravilhosa, inclusive. E aí, ela prescreveu pra mim os exames. E aí, eu peguei e fiz e tava tudo maravilhoso. Enzimas hepáticas, função tireoidiana, que a tireoide é muito importante para essa época da gestação. A parte hormonal estava muito boa. Ferritina maravilhosa, vitamina D linda. Vitamina B12 também muito boa. Graças a Deus, meus exames estavam lindos. Todos em valores ideais, tá? E aí, quando chegou em abril, o coração começou a disparar, né? Ai, meu Deus, é esse mês que eu vou começar a tentar engravidar. Como é que vai ser? Né? Eu vou conseguir? Não vou conseguir? Eu já sabia que se eu não conseguisse engravidar até o final do ano, eu ia me dar 6 meses. O ano que vem, em 2025, eu partiria para a fertilização. E aí, lembrei uma coisa importante. De dezembro eu fui na médica, né? Fiz o exame, comecei a usar os suplementos. Quando foi em janeiro, eu resolvi fazer um detox, tá? Eu fiz um detox em janeiro, a partir do dia 2 de janeiro. Fiquei sem beber álcool, sem comer glúten e sem comer leite e derivados por 30 dias. Fiz uma dieta detox que, inclusive, eu passo no meu programa para aquelas pacientes que querem, porque não são todas que querem passar por esse sacrifício, porque é uma dieta difícil de utilizar. Você não usa carne nenhuma proteína animal, nem carne, nem peixe, nem frango. Você não pode nada com glúten, não pode nada com leite, nada com queijo. Mas eu quis fazer por um mês para fazer um detox no meu corpo. E aí, quando chegou em fevereiro, eu voltei a beber o álcool, que eu gostava muito. O que eu bebia? Vinho, drinks, espumante. Normalmente nos finais de semana. Passei a beber, voltei a beber em menor quantidade, mas voltei. Mas eu falei, poxa, não tá legal, tem que parar. Quando foi 1º de março, eu parei, eu fiz uma promessa. Eu fui à igreja, fiz uma promessa e falei, vou parar de beber bebida alcoólica. E parei, tá? E nesse momento, as pessoas pensam que você é um gremlin, né? Você sai e vai... Você sai e vai num lugar onde as pessoas estão bebendo e você não bebe. Como assim você não tá bebendo? Ah, bebe uma tacinha. Ah, é só um copinho. Não faz mal. E parece que você está errada em não beber, né? Não sei se alguma de vocês aqui já aconteceu isso de decidir parar de beber ou decidir parar de comer algum doce e todo mundo começa a achar que você tá errada em não beber e não comer doce e começa a te incentivar a fazer aquilo. Bom, e aí eu decidi, né? Falei, fiz promessa. Quando você fala que você faz promessa, pronto. Acabou, ninguém fala mais nada, né? A Jessie Sueli tá perguntando se eu não tenho mais miomas. Não, não tenho. Eu operei em 2021 e nunca mais eu tive mioma. Minha prima tá dizendo aqui, acontece muito. Você parece um gremlin quando você quer fazer algo mais saudável e as pessoas o seu entorno sempre incentivam pro errado e não pro certo, né?
Gente, tô vendo várias pessoas queridas aqui, ó. Minha amiga também, Raquel, que está gravidinha junto comigo, por coincidência, uma das minhas melhores amigas. Engravidou. A gente tá com 1 semana de diferença de gestação. Beijo, Raquel. Pode deixar. A Glei tá pedindo pra repetir os suplementos. Eu repito no final pra vocês. E aí, o que eu fiz, né? Em março, eu parei, então, de beber de vez. Mas, meninas, eu não consegui restringir por completo a cafeína. Não consegui. O combinado que eu fiz comigo? Eu falei, no máximo eu vou beber 2 xícaras por dia, bem ralinho. Então eu até cheguei a mostrar pra vocês algumas vezes nos stories. Eu pedi um cafezinho em algum lugar e eu diluía com água. Então eu tinha a sensação de que eu tava bebendo uma xícara enorme de café. Mas eu não parei de tomar o café, mesmo sabendo que a cafeína, ela prejudica a fertilidade. Mas o que eu pensei, tá? Pensei assim, olha, não vou começar tão restrita, vou começar a tentar. Se começando a tentar eu não engravidar, aí eu vou começar a excluir alimentos mais inflamatórios, entendeu? Eu pensei assim, eu já tinha feito um detox e tudo mais, eu pensei, não vou excluir tudo. Tirei o álcool, já não consumia muito carne vermelha, comia queijo de vez em quando, iogurte de vez em quando em quantidades pequenas. Glúten era esporádico, tinha uma alimentação bem saudável, né? Bastante fruta, bastante legumes, eu sempre comi, né? Bem saudável. Não, embutidos eu não comia mais, desde que eu operei. E aí, eu passei a ter essa consciência. Vou começar reduzindo algumas coisas. Se começar a ficar mais difícil, eu vou reduzindo mais. Isso eu sempre oriento as minhas pacientes de programa. As pacientes estão comigo no programa pra tentar engravidar, eu sempre oriento isso pra elas. Ó, vamos começar com uma dieta tal, e aí a gente vai progredindo e deixando mais restrito conforme o tempo for passando, tá? Bom, então eu fiz isso também com a alimentação. E aí, quando foi em abril, chegou um mês que a gente tinha decidido que iria começar a tentar engravidar. E a gente começou a tentar engravidar em abril. E quando minha menstruação era para ter vindo no dia 6 de maio. Só, teoricamente, né? Tinha vindo no dia... A data da minha última menstruação tinha sido 6 de abril. E eu deveria menstruar em maio, no início de maio. Normalmente, minha menstruação, ela diminuía 2 dias, né? Então, era para ter vindo no dia 4, dia 5 de junho. E aí, quando foi no dia 5 de junho, eu achei que tivesse, inclusive, na TPM, porque eu estava chateada, estressada, de mau humor, que eu ficava, às vezes, na TPM. Falei, vou fazer o teste, afinal de contas... Comecei a tentar engravidar, não é assim que as pessoas fazem? Eu pensei, não é assim que as pessoas fazem o teste toda vez que, né? Todo mês que tentam engravidar. E aí eu fiz o teste, o de urina. Eu já tinha, inclusive, o testezinho, nem cheguei a comprar. Eu tenho uma prima, a Rayane, que ela tem neném, teve um bebezinho agora, tem 2 meses. Então, ela, no processo dela de tentar engravidar, ela comprou um monte de testes de gravidez e ela me deu os que ela não usou. Então, eu nem cheguei a comprar. Eu fiz o teste e aí, pra minha surpresa, deu positivo. Eu não falei nada pro meu marido. Nada, absolutamente nada, que eu ia fazer o teste. Fui no banheiro, fiz o teste. Não era nem de manhã, porque normalmente eles pedem pra fazer de manhã, né? Não fiz de manhã, foi mais ou menos na hora do almoço, 1 e pouca, assim. E aí, meninas, deu positivo. Quando deu positivo, eu fiquei tão desesperada, mesmo, confesso que foi um desespero de alegria ao mesmo tempo de medo, tá? Porque foi tão rápido, assim, eu tentei em abril e em maio eu estava grávida. Então, assim, com tudo que já tinha acontecido na minha vida, eu ia fazer 40 anos, dia 11 de maio. E aí eu fiquei apavorada, assim. Não teve surpresa nenhuma pro meu marido, não teve nenhuma notícia fofa. Eu não gravei eu fazendo o teste porque eu nem acreditei que eu ia estar grávida. Eu só fiz pra dizer assim, todo mês eu vou fazer o teste e tem que fazer. Eu pensava assim. Então eu não gravei, não fiz videozinho eu fazendo teste, não fiz videozinho eu contando pro meu marido, nada. Eu cheguei na sala, ele tava deitado no sofá, mexendo no celular. Eu cheguei com uma cara de pavor, eu fiquei assim, ó, apavorada. E aí ele falou pra mim assim, o que aconteceu, Thaís? E eu fiquei parada. Aí ele levantou do sofá. A minha prima tá perguntando se eu fiz o teste em maio ou junho. Eu fiz o teste em maio, no dia 5 de maio. Eu tentei engravidar, comecei em abril. E no dia 5 de maio eu fiz o teste. 1 semana antes do meu aniversário. Foi o melhor presente de
de 40 anos da minha vida. E eu tava meio na bad, assim, caraca, eu vou fazer 40 anos. E fiquei muito feliz. Aí, cheguei na sala com aquela cara de pavor, assim. Aí ele pensou que tivesse acontecido alguma coisa ruim, né? Aí ele levantou, Thaís, o que aconteceu? Aí eu fiquei assim. Ele perguntou umas 4 vezes e eu não conseguia dizer. Aí por fim eu falei pra ele, amor, tô grávida. Aí ele levantou, aí ele já tava levantando, aí ele veio vindo pra perto de mim, me abraçou, falou, que bom, mas não era isso, a gente não tinha começado a tentar. Aí eu falei, mas eu não sabia que ia ser tão rápido, e agora, meu Deus? Aí comecei a ficar desesperada. Minha primeira sensação, eu até pedi perdão a Deus depois, mas não foi de, tipo, extrema alegria, foi de pavor. Eu fiquei realmente apavorada na hora, porque eu nunca, na minha vida, nos meus melhores sonhos, eu poderia imaginar que eu ia, engravidar tão rápido, sabe? Tô contando pra vocês, parece que eu tô conversando numa mesa de um restaurante com minhas amigas, tá? E aí, eu estava grávida, só que eu falei pra ele assim, então eu tava com 4 semanas de gestação quando eu descobri. Aí eu falei, bom, eu não vou contar pra ninguém, porque já vou fazer 40 anos, eu nunca tinha engravidado na vida, nunca tive um aborto, nunca sofri um aborto. Falei, meu Deus, então assim, será o que vai acontecer? Eu ouço tantas histórias no consultório, né? Tantas histórias felizes e tantas histórias tristes também. Então eu falei, não quero contar pra ninguém. Aliás, vou contar só para meus pais e pra minha irmã, que minha irmã mora em Curitiba e ela tava no Rio de Janeiro. Ela tinha vindo pro Rio pro Dia das Mães, que era na semana seguinte. Eu faria aniversário no dia 11 de maio e no dia 12 era o domingo do Dia das Mães. Então, quando foi no dia 9, na quinta-feira, eu fui na casa dos meus pais e contei pra eles, né? Eles ficaram felizes demais. Só que eu falei, não conta pra ninguém. Porque eu contei pra eles pelo seguinte, falei, olha, tem risco de eu perder, falei um monte de coisa, mas eu queria contar pra vocês porque se eu precisar do apoio psicológico de vocês, se eu perder, eu quero que vocês, né, são vocês que vão me dar o apoio junto com meu marido, então eu vou, eu contei. E minha mãe, meu pai, minha irmã, todo mundo muito feliz e tipo assim, não pensa nisso, mas eu fiquei com muito medo. Aí marquei a minha obstetra no dia... Tá, aí no dia 11, no sábado, foi meu aniversário de 40 anos, meninas. Eu estava tão feliz, tão grata. Falei, meu Deus, eu tô fazendo 40 anos e eu consegui engravidar. Muito, muito feliz. E eu não fiz festa. Eu antes estava meio na bad, né, como eu falei, e eu não quis fazer festa. Falei, 40 anos, é um momento pra fazer festa, mas não quero. Só que a minha família é muito unida. E aí, eles tinham comentado assim, vamos fazer uma festa pra reunir a família, pra comemorar o Dia das Mães? Aí eu falei assim, pode ser no sábado, então, do meu aniversário, porque eu não quero comemorar, então pode ser no sábado, é bom que eu vejo vocês da minha família, e tá tudo bem. Então a gente fez uma festa na casa de uma tia minha, na escola dela, inclusive, e aí a gente fez uma festa. E minha vontade era de contar pra toda a minha família, porque tava minha família inteira por parte de mãe lá, pessoas que eu amo muito, minhas primas, e eu sou a única, né, das netas, eu era a única que não era mãe. Todo mundo, as primas mais novas, as mais velhas, todo mundo já é mãe, e eu era a única que não era mãe. E eu sabia que todo mundo ia ficar muito feliz. Só que, eu até tô emocionada, só que eu falei, não vou contar nada, porque... tá muito precoce ainda, né? Vai que aconteça alguma coisa de eu perder o bebê e eu ter que ficar falando pra todo mundo depois que eu perdi. E aí eu não quis contar. Bom, aí marquei a obstetra, fui na obstetra e quando eu fui nela, aí eu já consegui ver que a gestação era viável, né? Que já tinha lá o saco vitelínico, ainda não consegui ouvir o coração porque eu fui nela com 6 semanas. E aí fui nela. Ou eu ouvi o coração, não tô lembrando agora. Acho que eu ouvi, sim. Quando eu fui nela, acho que eu já ouvi o coração. Meu Deus. Aí ela pediu pra eu fazer um exame, uma ultrassonografia, né? Pra poder eu verificar como é que tava tudo. Aí eu fui com meu marido, aí a gente já sabia que era feto único, né? Que era feto único, que a gestação era viável e tudo tava caminhando bem. Aí a gente ouviu no dia 31 de maio, a gente ouviu o coração do bebê batendo, o bebê batendo muito forte, foi muito emocionante. E aí depois tudo começou a fluir, aí eu fiz os exames de sangue, tava tudo bem, graças a Deus. Aí com 7 semanas eu comecei a ficar com enjoo, comecei a ficar com uma preguiça e eu sempre fui muito ativa, né? Trabalhando bastante e sempre me cobrei demais. Aí eu comecei a ficar
com muito cansaço, sabe? E eu falava, meu Deus do céu, que preguiça é essa que eu tô aí? Aí, essa minha prima, que eu conversava muito com ela, que tinha tido neném, tinha dias em maio, ela falou pra mim, Thaís, é normal. Mesmo eu sendo nutricionista de gestante, eu sempre dando apoio às minhas pacientes gestantes. Quando acontece com a gente é muito diferente. E eu ficava assim, meu Deus do céu, como é que pode eu estar desse jeito, com essa preguiça, com esse sono? E aí eu fiquei sem vontade de ir pra academia. A minha obstetra ainda falou pra mim assim, olha, você não tem problema nenhum, você pode continuar na academia tranquilamente. Aí eu fui, comprei um personal online de atividades para gestante, um curso online, porque eu fiquei com medo de fazer a musculação que eu já fazia. Aí eu faço tênis, ela falou que eu podia continuar fazendo aula de tênis. E aí eu continuei tudo, musculação, aula de tênis e a parte de aeróbico, né, de transporte, bicicleta, eu continuei fazendo. Só que com muita preguiça, muita, meninas. E aí, por isso que eu conversava com as minhas pacientes, né? Eu não contava ainda pra elas, mas eu entendia quando algumas me falavam, Thaís, eu não tô conseguindo seguir o plano alimentar direito. Eu entendia perfeitamente. Por quê? Comigo aconteceu isso. Eu comecei a gostar muito de pão. E eu comia pão. Eu gosto de pão, sempre gostei, mas eu comia esporadicamente. Mas eu não tava conseguindo de jeito nenhum comer crepioca, comer pãozinho de frigideira. Eu queria comer o pão mesmo, com queijo. E eu pensei, quer saber? Eu vou respeitar esse meu momento. E é o que eu sempre orientei minhas pacientes e agora eu oriento mais ainda. Respeitem esse momento da gravidez. E aí eu comecei a sentir enjoo. Agora eu tô na fase da azia. O enjoo passou. Tô na fase da azia. E aí eu comecei a sentir enjoo, muito cansaço, muita sonolência, preguiça mesmo, vontade de ficar em casa. Eu lembro que depois quando eu descobri a gravidez, eu fiquei assim, uns 15 dias, indo muito pouco pra academia. E aí depois eu passei a me obrigar. Eu falei, não, eu tenho que ir. Aí comecei a ir, né, pra academia. Agora que eu vou fazer 15 semanas no sábado. Segundo trimestre, realmente tudo muda, graças a Deus. Eu tô muito mais disposta. Mas ainda não com a mesma disposição de antes, impossível. Não consigo mais ter a mesma disposição, fico com uma preguicinha. Mas já tô mais disposta, o enjoo já passou. E o meu enjoo não foi enjoo de cheiro, meu enjoo era que eu precisava comer. Eu tinha que comer a cada 1h30. Porque senão me dava um enjoo, um gosto ruim na boca. Mas passou, graças a Deus, agora eu tô mais com azia. Sempre no período da tarde me dá azia. Aí eu, né, reduzo o volume das comidas, mas continuo com azia. E é isso, meninas. Vem assim de vez em quando aquela vontade de arrotar, uma coisa muito louca. A Patrícia tá dizendo aqui, ó, eu tô com preguiça de ir pra academia, horrível, quase 2 meses sem treinar, preguiça mesmo, não estou grávida. Patrícia, eu já ia falar que se respeite, mas agora não. Pode voltar pra academia, mesmo sem estar grávida, tá? Gravidez a gente até tolera, agora... Você tá aí sem estar grávida, pode voltar pra academia. Bom, meninas, aí... Vocês estão me ouvindo que eu apertei aqui sem querer. Aí, o que eu queria dizer pra vocês? Não deixem de se cuidar, tá? Antes de terminar e abrir pra vocês tirarem dúvidas, eu vou só voltar nos suplementos que eu usei, tá bom? Lembrando que as dosagens, elas variam. Quando eu estou em acompanhamento com as minhas pacientes, eu... peço exame de sangue e vou dosando e vendo os suplementos que elas vão usar. O que eu usei? Ômega 3, epigalo-catequina galato, N-acetilcisteína, ácido alfa-lipóico, vitamina E, coenzima Q10, vitamina D, complexo B, junto com metilfolato, né? É muita coisa? Foi um investimento financeiro, sim, que eu fiz, mas com certeza foi muito mais barato do que fazer uma fertilização. E os meus óvulos estão lá, congelados. Eu e meu marido, a gente conversou que a gente só vai... porque quem congela óvulos, né? Não sei se todo mundo sabe. Quando a gente congela óvulos, a gente paga todo mês uma mensalidade para os óvulos ficarem congelados. Então, meus óvulos estão congelados desde 2021 e todo mês a gente paga, né, essa mensalidade do congelamento para ficar numa empresa. E aí a gente decidiu que depois de janeiro, que o bebezinho é para janeiro, a gente decidiu que eu vou fazer a doação dos meus óvulos. Eu tenho muitas pacientes que tentam, né, engravidar por anos e não conseguem, e elas partem para ovodoação. Então eu vejo que, né, os meus óvulos eram de qualidade, eu tinha um monte de óvulos, eu consegui congelar muitos óvulos, graças a Deus.
Então eu vou doar os meus óvulos pra deixar outras mulheres alegres, sabe? Pra fazer a felicidade e realização do sonho de outras mulheres. Então eu vou doar os meus óvulos em janeiro, tá decidido. Pela minha idade, eu não vou ter outro filho. Eu realmente vou ficar com esse único filho. Tô emocionada, porque eu tô muito feliz, de verdade, por essa bênção. Eu não tenho uma história triste, né? Não vim aqui hoje, eu, graças a Deus, não tenho uma história triste de vários abortos, de tentativas sem sucesso. Pelo contrário, a minha história é muito feliz, porque eu tentei engravidar com quase 40 anos e no primeiro mês eu consegui. Mas a mensagem que eu quero deixar aqui pra vocês é que façam a parte de vocês, né? A nutrição, ela é muito importante, apesar de muitos profissionais ainda negligenciarem, né? Eu me lembro uma frase que ficou muito marcada na minha profissão. Eu tinha uma paciente, né? Hoje em dia ela já teve o bebezinho dela, graças a Deus, que ela foi indicada pra mim pela endocrinologista, que é uma endocrinologista maravilhosa, que eu conheci aqui no Instagram. Ela era uma paciente que estava acima do peso, ela iria fazer uma fertilização in vitro e ela foi diagnosticada, né, com algumas questões metabólicas que ela precisava cuidar antes de fazer a fertilização in vitro. E o que eu vejo muito, meninas, muitos profissionais não indicam o cuidado nutricional antes da fertilização. A FIV, como eu falei lá no início, né, é um procedimento muito custoso financeiramente e emocionalmente, né? As famílias ficam muito abaladas porque não é 100% certeza que você vai fazer a FIV e que você vai engravidar. E às vezes a pessoa tá dispensando ali o dinheiro que ela nem tem. Às vezes vende apartamento, vende carro, né, para poder fazer um procedimento que não teve o menor preparo, só usou um monte de hormônio, mas não teve o menor preparo com o corpo para fazer o procedimento. Então, assim, se você tá aqui, se você vai passar por uma fertilização, não deixe de se cuidar antes. Eu entendo que às vezes você quer fazer logo o procedimento, mas dá de 3 a 6 meses para você se cuidar. Isso vai fazer diferença no resultado. E aí essa paciente veio para se cuidar e ela me disse que a médica dela da FIV, tinha falado para ela que era frescura ela ir pro obstetra, que ela veio por questões da endócrino, mas a médica que ia fazer a FIV disse pra ela que era frescura, porque se fosse assim, cracudo não engravidava. Essa frase ficou na minha cabeça, assim, falei, meu Deus, olha o absurdo que um profissional da saúde faz, né? Imagina se ela tivesse ouvido a fertileuta dela, né? Imagina se ela tivesse ouvido, ela talvez não tivesse conseguido realizar o sonho dela. Mas, graças a Deus, ela não deu a mínima pro profissional que falou isso pra ela. Esse absurdo. Então, assim, se cuidem antes. Eu tô aqui com uma colega nutri, Lohane, falando, meu Deus, é um absurdo, Lohane. Eu fiquei apavorada com essa fala, que foi exatamente essa fala. Que é frescura a nutrição, que se fosse assim, os cracudos não engravidavam. E aí, meu recado pra vocês seja a fertilização, seja a gestação natural, se você tem esse sonho, se cuide, entendeu? Não deixe de se cuidar, porque a gestação, ela é um processo inflamatório pro corpo. Ela é fato. Quando a gente engravida, o nosso corpo entende aquele embriãozinho como um ser estranho e ele quer fazer de tudo para excluir esse corpo estranho. Então, se você está inflamada, se você não está preparada, se você está com deficiência de nutrientes, a chance de dar errado é muito maior do que a chance de dar certo. Eu confesso, eu sei que tô passando aqui do tempo, né? Mas, enfim, tô conversando muito com vocês como amiga. Com algumas orientações que eu dou para algumas amigas minhas, que eu converso em consultório com paciente. Às vezes, antigamente, há 10 anos atrás, né, eu trabalho com nutrição desde 2020, eu me formei em 2020. A nutrição é minha segunda profissão, então assim, eu já tenho uma maturidade de trabalho anterior, né, eu trabalhava antes com a biologia, eu trabalhei durante muito tempo com análises de exames laboratoriais, então por isso que eu amo essa parte de exames.
Depois eu fui da Marinha por 8 anos, né, como bióloga, e depois na Marinha que eu resolvi fazer nutrição. Então, assim, eu já sou mais velha, tenho 40 anos, mas tenho pouco tempo de formada. Tenho 4 anos de formada. E nesse período, eu já vivenciei muitas coisas. E o que eu comecei a perceber? Quem vive nesse mundo sabe que é muito mais difícil do que fácil para engravidar. A gente vê, né, quem tá de fora. Eu antigamente achava assim, engravidar é só você tentar, engravidou. Só que não. A probabilidade de você engravidar, principalmente quando vai passando o tempo, é muito mais difícil do que fácil. E hoje em dia, a maioria das mulheres fazem o quê? Né? Foi o que eu fiz. Passam por fases na vida e que às vezes engravidar naquele momento não é a situação. Foi o meu caso, né? Eu passei por questões, por muitas mudanças na minha vida, tanto profissional quanto pessoal, que eu decidi que eu não iria engravidar cedo. Quando seria o ideal? Eu sabia que eu não queria engravidar quando fosse o ideal. Então, por isso que eu, em contrapartida, me cuidei. E se cuidem. Não deixem de se cuidar. É difícil, tá? Eu nunca bebi refrigerante, então assim, eu não bebia refrigerante, mas eu sempre amei café. Eu sempre gostei muito de salame, de salsichão. Pra mim era uma coisa, sabe? Então assim, peito de peru eu comia antigamente. Então depois, nos meus conhecimentos, eu fui vendo que embutidos não era legal eu ter, que o adoçante nem pensar. Em 2020 eu retirei o adoçante da minha vida por completo. E aí eu passei a não usar adoçante e nada, e nem açúcar, tá? Então assim, foi um processo que eu fui fazendo. Algumas coisas eu sabia que eu conseguiria abrir mão, outras eu falei, bom, isso eu não vou abrir mão. Então assim, aí eu comecei a mudar plástico na minha casa. Comecei a ter a maioria das vasilhas de vidro. Quando eu fosse à rua, que me oferecessem café no copo plástico, eu não aceitava. Passei a ter garrafinha, né? Essa garrafinha assim de aço inoxidável para beber água. Claro que eu bebo água na garrafa de plástico quando eu tô na rua, mas em casa, quando eu vou a algum lugar, eu levo a minha garrafinha de água. Então, assim, copo plástico, nem pensar. Eu já comentei até aqui no Instagram também. O salão que eu faço unha, eles oferecem café da garrafa térmica e no copo plástico. Eu não vou beber esse café de jeito nenhum. Porque eu passei a fazer assim, se eu vou beber o café, eu vou beber um café de boa qualidade. Eu não vou ficar estragando meus folículos com café de péssima qualidade. Então eu passei a fazer esse tipo de coisa, a ter um critério maior na minha alimentação, no meu cuidado. Eu sei que não é a realidade de todo mundo, tá? Mas desde 2020, na pandemia, que a gente começou a pedir muito delivery, né? Eu passei a pedir legumes e verduras orgânicas. E não é 100% do tempo, mas a grande maioria do tempo eu uso legumes e verduras orgânicas. Frutas não uso frutas orgânicas porque elas são muito mais caras e tem menos variedade. Então assim, eu priorizo o morango, por exemplo, que eu sei que é uma fruta que tem muito agrotóxico. Então o morango, se eu não comprar orgânico, eu evito de comer. Mas outras frutas não, eu compro, principalmente dou prioridade às frutas da época. Então, eu fui tendo essas mudanças que é importante para vocês terem. E, inclusive, eu criei um programa, né, de acompanhamento semestral para ajudar mulheres com mioma, mulheres que querem engravidar, aquelas que precisam, às vezes, emagrecer para engravidar, porque o emagrecimento não é só por estética, é por saúde. E uma mulher que engravida acima do peso, ela tem mais riscos na gestação de aborto, de pré-eclâmpsia, de diabetes gestacional. Então, eu passei a ter um programa nutricional onde eu ajudo essas mulheres, né, de uma forma mais direcionada e mais personalizada. Não é uma consulta avulsa, são consultas no período de 6 meses. Se alguém aqui tem interesse em estar comigo nesse acompanhamento, onde eu vou fazer o protocolo direcionado para o seu caso, manda uma mensagem depois por direct para mim com seu número de WhatsApp, que aí amanhã eu peço a Nayana, que é a minha assistente, para ela entrar em contato com vocês explicando como é. Para julho, eu acho que eu ainda tenho 3 vagas disponíveis na agenda, mas para agosto eu ainda tenho algumas, mas provavelmente para metade de agosto para frente. Então assim, se vocês tiverem interesse, tá? Eu tô disponível também a
prestar um acompanhamento individualizado para cada uma de vocês. Para aquelas que não podem de jeito nenhum investir num acompanhamento nutricional, cuidem da saúde de vocês com dicas. É claro que não é a mesma coisa, eu vou falar que a mesma coisa é mentira, não é. Mas cuidem-se, façam o que vocês puderem fazer para realizar o sonho de vocês. Seja no acompanhamento individualizado. Obrigada, Tati. Tati é uma paciente gestante minha muito querida. A Rayane também é uma paciente minha. Então, meninas, não desistam de cuidar de vocês, não desistam de realizar o sonho de vocês, mas não vai cair do céu. Deus, em primeiro lugar, eu confio muito em Deus, mas a gente tem que fazer a nossa parte também. Não adiantaria eu confiar em Deus e continuar comendo um monte de tranqueira e ficar com preguiça e não ir pra academia e me manter estressada, não ia adiantar. Então, a gente precisa confiar em Deus, mas também fazer a nossa parte. Porque cada mulher que faz a sua parte, ela vai receber uma bênção. Às vezes não é no nosso tempo, é no tempo de Deus, né? Então, assim, a Jé... Ah, que bom, Rayane tá na academia. A Sueli tá dizendo aqui, é possível engravidar com miomas pequenos? Sim, dependendo da localização do seu mioma, principalmente se for um mioma subseroso, que é o mioma que tá por fora do útero, você pode engravidar, sim, tá? Então, não tem problema. A Marta tá dizendo aqui que maravilhosa, estou vendo uma luz no fim do túnel graças à sua história. Sim, não desista, tá? A Jana tá dizendo que tá feliz por mim. Todas vocês que me mandaram mensagem aqui, ó, muito obrigada, né? Eu tô recebendo muitas energias positivas e isso é muito importante para esse momento. A gente fica emotiva, a gente fica mais sensível, né? E às vezes até dá uma preguicinha, confesso, de falar no Instagram. Eu tava muito assim, com preguiça de vir aqui, né, com aquela vontade de sumir. Mas eu pensei, eu não posso fazer isso. Eu preciso compartilhar com elas, porque eu sei que minha história vai inspirar muitas de vocês a se manterem ativas, saudáveis, a buscarem um acompanhamento. Se você quiser o meu acompanhamento, vai ser um prazer eu te ajudar, tá? Eu vou responder aqui, tem 2 perguntas aqui na caixinha. Deixa eu responder. A Niedia tá dizendo, para o marido, qual suplemento tomar para a qualidade do espermatozoide? Ótima pergunta. Niedia, inclusive, eu não atendo homens, mas no meu acompanhamento para mulheres que estão tentando engravidar, eu ofereço 0800, um suporte assim, ó, se o marido tem exame, me manda o exame que eu avalio e faço a suplementação, tá? Eu gosto muito de orientar dessa forma, mas nutrientes quais? Zinco é muito importante para a qualidade espermática, a coenzima Q10, o metilfolato, o ômega 3, tá? São nutrientes muito importantes para o marido também. E eu acabei não falando disso, mas realmente, tá? Eu também dei os suplementos pro meu marido. Ele ficava, tem que ficar tomando esse monte de coisa. Eu falei, tem. Ele também fez exames e aí eu passei um monte de suplemento para ele usar. Hoje em dia, agora que eu já estou grávida, ele só usa ômega, ele tá usando ômega e um ômega com zinco, usando vitamina D e algumas vitamininhas do complexo B. Mas ele continua usando também algumas coisas. Mas na época eu também passei pra ele uns suplementos. E normalmente é isso. Eu não atendo homens, mas eu dou uma orientada para aquelas pacientes que me pedem para os maridos, né? Já cansei de fazer prescrição de suplemento para os maridos das minhas pacientes tentantes para ajudá-las. Bom, a Lorane tá perguntando por que usar metilfolato em vez de ácido fólico, né? Vou explicar novamente, talvez ela tenha chegado na live depois. O ácido fólico, para ser utilizado pelo nosso corpo, dentro do nosso corpo, ele precisa ser convertido a metilfolato. Então, você tem o ácido fólico e você vai converter esse ácido fólico em metilfolato para usar. Essa conversão acontece através de uma enzima. Quando você não produz essa enzima, você não consegue fazer essa conversão. É muito comum na população a gente ter um polimorfismo genético, onde uma mudancinha lá no DNA faz com que você não produza essa enzima.
Então, se você não produz essa enzima, você não consegue fazer a mudança do ácido fólico para o metilfolato. Você não consegue fazer essa conversão. Então, você bebe o ácido fólico, ingere o ácido fólico, e se você não tiver enzima para fazer a conversão, você não vai converter. E você não vai conseguir aproveitar o ácido fólico. Por isso que a gente oferece já o metilfolato. Por quê? Porque a gente não conhece a genética de todo mundo, não sabe quem tem ou não o polimorfismo. A não ser, né, tem pacientes que fazem testes genéticos e já sabem que tem o polimorfismo genético ou não. Mas a maioria, eu nunca fiz, eu não sei se eu tenho polimorfismo genético ou não. Eu não vou arriscar. Eu uso o suplemento metilfolato, porque é a forma ativa do suplemento. É a mesma coisa quando você suplementa a vitamina B12. A vitamina B12, ela é chamada de cianocobalamina. Qual é a forma ativa que a gente suplementa a vitamina B12? Metilcobalamina. Existem vários multivitamínicos que, se você ler atrás, você vai ver escrito vitamina B12 na forma de cianocobalamina. Só que cianocobalamina não é a forma mais absorvível. A forma mais absorvível é metilcobalamina. Então, o que eu faço? Eu prescrevo para as minhas pacientes a B12 na forma de metilcobalamina. Entenderam? Porque assim, meninas, inclusive semana passada eu estava conversando isso com uma paciente minha de acompanhamento. Nem toda a vitamina que a gente usa, o nosso corpo absorve. Então, assim, às vezes você está usando um monte de suplemento, não significa que aquele suplemento todo vai ser absorvido pelo seu corpo, tá? Infelizmente é assim. Por quê? Porque a gente tem N questões, né, intestinais, de absorção, e não vai absorver. É um percentual que é absorvido. Então, tudo que a gente pode fazer para melhorar essa absorção, a gente deve fazer. Então, se você tem um suplemento que o seu corpo já vai absorver de uma forma melhor, sem ter muito trabalho, por que você vai dar para ele um suplemento que ele vai ter um trabalho danado para fazer a absorção? E às vezes nem vai conseguir absorver. Entendeu? A Patrícia está dizendo, Nutri, eu tenho mioma submucoso, tomo B12 na forma de metilcobalamina e tomo B6. A B6 a melhor forma da vitamina B6, a mais ativa, é a piridoxal 5-fosfato. Inclusive é a forma que eu indico para as minhas pacientes. Sempre B6 na forma de piridoxal 5-fosfato. A Lud está perguntando se eu atendo pacientes com adenomioma e adenomiose. Sim, atendo. A Maiane tá falando, fiz miomectomia em junho, quando posso voltar para academia? Maiane, isso é algo que você precisa conversar com o seu cirurgião. Por quê? Na época que eu fiz a miomectomia, ele me liberou para voltar para musculação 30 dias depois. Mas isso vai depender, né, de como o seu útero foi mexido. Na época eu tirei 13 miomas. Eu acredito que uma pessoa que tirou 50... semana passada ou essa semana, não me recordo agora, meninas. Grávida também fica esquecida. Eu atendi uma paciente que ela tinha tirado 102 miomas. E a médica deu pra ela um prazo de 2 meses pra ela voltar à atividade física. Então, varia. Essa pergunta, quem vai responder pra você vai ser o médico, tá bom? Vai ficar gravada assim, tá bom? A Ateliê Cosmos está perguntando se eu fiz desparatização. Não, não fiz. Eu fiz só o protocolo de desinflamação. Desparatização, não. Fiz o meu protocolo de desinflamação que eu ofereço no programa nutricional, tá? A Ariane está perguntando por que não usar adoçante? Vamos lá. O adoçante é uma substância artificial. E com isso, tem riscos aumentados para inflamação. O adoçante, ele sempre vai fazer com que o seu paladar ele fique mais doce do que o normal. Então, a minha ideia era reduzir ao máximo o açúcar da minha vida e ter um paladar moldável, né? Um paladar que fosse moldado para o gosto do doce em menor quantidade. Tanto é que hoje em dia, inclusive eu postei falando do café do laboratório, aí veio uma ex-paciente minha falar assim, mas eu não resisto ao chocolate quente da maquininha. Eu não consigo tomar, porque eu acho doce demais. Por quê? Porque o meu paladar foi moldado para evitar
o açúcar. E o adoçante, ele faz isso. Além de ser potencialmente inflamatório, ele favorece você a ter mais vontade de comer doce. Muitas pessoas usam o adoçante como se fosse uma estratégia para economizar calorias. Porque o adoçante não tem caloria. Então, para emagrecer, vou usar o adoçante. Porém, tem estudos que mostram que quando você ingere o adoçante, o seu corpo sempre quer mais o doce. Uma vez que você ingeriu o adoçante, o seu cérebro recebe o sinal do doce. Então, ele já sabe que o doce vem junto com energia, o açúcar te dá energia. E o adoçante não. Então, ele fica emitindo sinais para você querer comer mais doce. Então, assim, o adoçante é um erro. Quem acha que o adoçante vai fazer emagrecer. Tem estudos que mostram que o adoçante faz você até ganhar peso ao longo do tempo, porque faz você querer comer mais. Então, eu não usava o adoçante e eu tentava fazer uma alimentação, né? Mais do que nunca. Na gestação também não se deve o adoçante. Eu tentava fazer a alimentação o mais natural possível. E o adoçante não é natural. Ah, Thaís, mas tem estévia, tem o xilitol. Sim, são adoçantes de melhor qualidade, mas ainda assim vai fazer você ficar querendo sempre mais doce. Então, eu evito o adoçante e, inclusive, no meu programa nutricional, tanto para tentantes quanto para gestantes, para mulheres com mioma, eu evito ao máximo o adoçante. Aí a gente vai trabalhando e desmamando quando a paciente vem usando muito adoçante. A Suzana tá perguntando se eu atendo pela Unimed. Suzana, eu não atendo plano de saúde. O meu serviço, ele é um serviço que requer um tempo enorme, né? Minha consulta normalmente dura, né, na faixa de 1h30, consulta de primeira vez, e 1 hora o restante do acompanhamento, sem contar o contato que eu faço toda semana com as minhas pacientes, e elas têm um WhatsApp disponível só para elas tirarem as dúvidas delas. Se eu fosse fazer tudo isso por plano de saúde, né, que paga um valor muito baixo, e aí você tem que atender 50 pacientes num dia, eu não conseguiria prestar esse serviço de qualidade e tão personalizado. Então eu prefiro não tirar a dieta da gaveta e entregar pronta, eu prefiro calcular, conversar, saber quais são os horários, quais são as vontades da paciente e fazer um serviço de qualidade. E aí isso acaba, né, tendo um valor maior, mas que parcela no cartão de crédito. Se for o programa, pode parcelar em 6 vezes. Se for o programa de gestante, que é um tempo maior, parcela em 8 vezes. E a consulta também eu parcelo. Então, eu facilito o pagamento, mas realmente eu não aceito o plano de saúde. O que eu entrego é nota fiscal. E aí, se o plano da pessoa tem reembolso, a pessoa vai utilizar aquela nota fiscal para o reembolso, tá? Mas confesso para vocês, né, que vale muito o investimento. Vocês não vão se arrepender de forma alguma. Eu realmente ofereço o melhor, né, o que tem de mais novo em relação à nutrição, para fertilidade, e vocês vão ter todo o meu apoio. A Beatriz está dizendo: boa noite, parabéns por sua bênção, Deus abençoe você. Qual metilfolato tomar? Então, Beatriz, normalmente eu gosto de fazer uma suplementação manipulada, onde eu peço para fazer a cápsula sem corante e sem aditivo. Mas tem os afolatos, tem o ofolato, que são formas de metilfolato, tá? A Gisele tá aqui dizendo que o meu atendimento é impecável. Muito obrigada, Gi. Um beijo pra você. Então, assim, pode comprar, pode olhar suplementos e atrás tem que estar escrito L-metilfolato de cálcio. São os suplementos de metilfolato. A Miriam tá perguntando: Thaís, boa noite. Boa noite, Miriam. Todos os suplementos que você usou antes e após a gravidez, continua suplementando? Boa pergunta, Miriam. Eu fui usando todos antes da gravidez. Aí, quando eu engravidei, eu ainda estava usando, né? Eu tinha suplementos. Aí, eu continuei usando no iniciozinho da gravidez. Complexo B, vitamina E, vitamina D, ômega 3 e só. Aí eu fiz um novo exame de sangue. Nesse novo exame de sangue que eu fiz logo que eu descobri a gravidez, eu já vi que eu estava anêmica.
olha só, mesmo me alimentando bem, eu já no primeiro trimestre já fiquei com anemia. Minha ferritina já caiu, minha vitamina D baixou, eu fiquei apavorada. Eu falei, meu Deus do céu, como é que pode? Eu me cuido tanto, mas enfim. E aí eu tive que aumentar as dosagens de vitamina D, de B12, já comecei a usar o ferro e N-acetilcisteína e os antioxidantes eu parei. Eu parei de usar quando eu descobri a gravidez. Aí eu fui e fiz um multivitamínico. Comecei a usar um que eu gosto bastante, que eu indico muito para as minhas pacientes, que é o Alpha Mater, da Pura Vida. Que ele não tem corante, não tem conservante. Aí comecei a usar ele e associei outros manipulados baseado nesse meu exame que já estava com deficiência, tá? Então eu gosto bastante do multivitamínico da Pura Vida, o Alpha Mater. E o ômega 3, que agora eu uso o ômega 3 na forma de DHA. Que inclusive tava me dando um enjoo absurdo no início da gestação. Eu ainda tô no início, né? Mas assim, lá no primeiro trimestre, eu comecei a deixar congelado. Deixo no congelador e uso a cápsula congelada. Tem ajudado, não melhorou 100%. De vez em quando vem um gostinho de peixe, mas me ajudou bastante. Porque no iniciozinho, eu não estava conseguindo usar um monte de suplemento. Eu comecei a usar nas primeiras semanas, eu fiquei 2 semanas muito enjoada. Aí eu falei, quer saber? Não vou usar nada, vou usar só o que é o essencial. Aí eu fiquei usando multivitamínico. Aí os demais eu voltei a usar depois. E também tô usando o zinco separado, o zinco da Pura Vida, porque meu zinco também caiu. É isso tudo que eu tô usando. É muito suplemento mesmo, eu uso alguns de manhã, alguns no almoço e uso à noite. Mas é o que a gente se propõe a fazer, cuidar. Se eu não cuidar do meu bebezinho agora, que tá dentro da minha barriga, como é que eu não vou cuidar dele bem depois? Que vai dar muito mais trabalho, né? Então, o trabalho já começa agora mesmo. Aí, ela também perguntou, a Miriam, todos os suplementos você tomava todos juntos em um horário definido, como eu te disse, né? Não tomo todos juntos, eu tomo eles separados. Normalmente o ferro eu uso antes do almoço, a vitamina D uso depois do café da manhã, a vitamina E depois do café da manhã, a vitamina E agora inclusive acabou essa semana, eu não vou usar mais. Porque eu tinha feito para a fertilidade, mas continuei usando. Na gestação em si, a vitamina E eu já uso um pouquinho junto com o ômega. E essa dosagem maior que a gente usa é mais para fertilidade. Então, acabou, não vou fazer novamente. Vamos lá. Coenzima Q10 eu também parei de usar, né? Não tem necessidade de ficar usando agora, parei. E aí o ômega eu uso depois do almoço. Eu tava usando o ômega para facilitar minha vida. Eu tava usando o ômega depois do café da manhã, porque o ômega 3 você pode usar ele após qualquer refeição. Só que eu percebi que depois do café da manhã eu tava ficando com um gosto de peixe muito forte. Aí eu pensei, vou tentar depois do almoço. Depois do almoço, como tem mais comida, né, no estômago do que no café da manhã, o gosto tá ficando melhor. Então eu tô conseguindo usar ele depois do almoço. Então não são todos num único horário, não. E isso eu explico tudo em consulta. Na consulta, quando eu faço a prescrição, eu vou anotando tudo, quais são os horários que a paciente tem que utilizar os suplementos para não ter dúvida, tá? Para não ter briga de nutrientes um com o outro. A Patrícia tá dizendo aqui, ó, você é maravilhosa. Sigo muito suas dicas e receita. Já compartilhei seu Insta para todas as amigas. Que ótimo, façam isso mesmo, compartilhem para mais mulheres estarem aqui me seguindo, pra gente fazer uma comunidade ainda melhor juntas. Obrigada. A Ariane tá perguntando, a falta de zinco pode causar aborto espontâneo? Olha, o aborto espontâneo, ele pode ser causado por uma série de fatores, né? Então, assim, não é um nutriente específico que vai fazer o aborto espontâneo, o zinco. O zinco, ele é um mineral muito utilizado para antioxidação do corpo e para funções celulares. Então, assim, eu não poderia falar para você, Ariane, que se você tiver tudo bem, mas tiver só com deficiência de zinco, que você vai ter um aborto, entendeu? É um conjunto de fatores. Provavelmente, se você vai estar com deficiência de zinco, você vai estar com deficiência de outros nutrientes, se você não estiver se cuidando, se você não estiver sendo acompanhada por mim, você pode estar com outros nutrientes em deficiência e acabar tendo outras questões para levar ao aborto. Então, assim, seria muito, acho que muito forte eu falar assim, a deficiência de zinco vai te causar o aborto. Ela pode favorecer, mas não posso garantir que ela vai ser a causadora, tá? Porque dificilmente você só vai ter isso ruim. Você vai ter outras coisas ruins também, tá bom? A
A Vivi tá perguntando, qual suplemento usar para proteger anomalias no bebê? É o ácido alfa-lipoico e N-acetilcisteína. São esses 2 suplementos, é um combinho, tá? Que você utiliza. Então, são esses suplementos. Eita, que caiu aqui meu fone. Bom, meninas, já estamos aqui há 1h20. Eu, mais uma vez, quero agradecer a todas vocês que estão aqui. Dizer que eu estou aqui para colaborar com vocês. Se você deseja se cuidar, se tratar, manda lá seu WhatsApp no direct que eu vou pedir a Nayana para te explicar sobre o meu acompanhamento. Garanto que é um investimento que vale muito a pena. Se não for comigo, pode ser com outro nutricionista, mas é claro, eu vou falar do meu trabalho, porque é o meu trabalho que eu conheço, né? Mas vale muito a pena vocês investirem na alimentação de vocês, na mudança de estilo de vida para realizarem um sonho de vocês, seja de forma natural ou seja através da fertilização. Vale muito a pena. Graças a Deus eu tenho muitas médicas parceiras fertileutas aqui no Rio de Janeiro que me indicam as pacientes. Fico muito feliz, né, que elas veem essa importância. Mas ainda tem muitos profissionais que fazem o procedimento sem te orientar a se cuidar. E quanto mais você se cuida, maior as chances do seu positivo, né? Maior as chances da fertilização dar certo, ela acontecer, tá bom? A Ariane tá dizendo aqui que só tem a agradecer, que me achou no YouTube e tem mudado a alimentação por minha culpa. Gratidão, que bom, é uma culpa que eu amo ter, a mudança na alimentação de vocês, tá? Um grande beijo, que Deus abençoe absurdamente a vida de vocês. Tem mais uma pergunta aqui. Andressa, Thaís, boa noite. Boa noite, Andressa. Eu tive uma perda de peso significativa após a descoberta do mioma. É normal? Bom, vamos lá. Depois que você descobriu o mioma, você mudou seus hábitos alimentares? Se você mudou, se você passou a retirar alimentos da sua vida que você usava, é normal você ter essa perda. Agora, se você não mudou nada, se você continua comendo exatamente igual a antes e você perdeu peso, é importante você investigar sim. Mas se você fez mudanças na sua alimentação, na sua rotina, no seu estilo de vida, emagreceu, provavelmente normal, tá bom? Beijo, meninas, pra vocês. Toda vez que eu vou me despedir, tem uma pergunta. Andressa, boa noite. Melhor magnésio para quem tem mioma? Magnésio, existem vários. Não existe um magnésio específico para quem tem mioma, tá? Existe um magnésio para o que você precisa. É um magnésio para te ajudar mais com a parte cognitiva, magnésio treonato. É um magnésio para te ajudar na resistência insulínica, para ajudar na função intestinal, magnésio inositol. É um magnésio para ajudar nas deficiências do corpo de uma forma geral. Magnésio bisglicinato funciona muito, magnésio dimalato também. Então, assim, eu costumo indicar magnésio bisglicinato, ele tem uma função muito boa, um financeiro muito bom. Ele também alivia cólicas, tá? Relaxamento muscular. Mas, às vezes, a paciente está com umas questões intestinais, eu indico, às vezes, um mixzinho e uso magnésio inositol, tá? Beijo, Tuana, minha linda. Deus te abençoe também. A Nath está perguntando, doutora, quantos centímetros é considerado normal crescimento de um mioma? Nath, não tem isso. Eu, pelo menos, não sei. Talvez um médico pudesse te responder. Mas eu não acredito que normal é não ter crescimento. Normal é não ter mioma, né? Então, assim, não existe tem que crescer tantos centímetros no ano para estar tudo bem. Imagino que você esteja falando isso, né? Eu realmente não sei, mas eu acredito que não tenha, tá? Não é normal que ele não tem que crescer. Então, não tem um padrão de centímetros para que ele cresça. Mas tô te falando aqui sem ter muita certeza, tá? Sendo bem sincera. Meninas, um beijo para todas vocês que estão aqui comigo até agora, né? Agora temos aqui 82 mulheres, chegamos a mais de 100 mulheres. Muito obrigada por quererem saber um pouquinho da minha história. Mais uma vez, boa noite, não desistam do sonho de vocês. Tô muito feliz, depois eu volto para contar para vocês o sexo do bebê, tá bom? Vou contar para vocês, não sei qual é a carinha que vocês acham se eu sou mãe de menina ou de menino. Bom, então, vão pensando aí que já eu conto pra vocês o sexo do bebê, tá bom?
Um beijo, amém. Deus abençoe a mim e a todas vocês que estão aqui, a vocês que estão gravidinhas, a vocês que estão querendo engravidar, a vocês que estão querendo apenas se cuidar também para a saúde de vocês. Que Deus abençoe todas nós, o útero e a saúde de todas nós. A Daniele Queiroz está dizendo aqui que eu tenho cara de mãe de menino. A Nath disse que acha que é um meninão. A Dani também. A Heloísa falou que é uma menina. Ai, meu Deus. Eu vou falar com vocês. Vai ser um tópico pro próximo encontro, tá bom? Um beijo pra vocês. A gente se encontra. Boa ideia, né? Eu posso fazer uma live pra contar pra vocês. Todo mundo tá falando que acha que é um menino. Bom, aí eu faço uma live pra contar pra vocês o sexo e também pra dizer o nome, tá bom? Obrigada, Dani, querida. Beijo pra todos vocês. Boa noite. Durmam com Deus. Tchau.